Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, montagem da folha de plotagem da queijaria artesanal, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. A primeira providência é alterar a escala, o fator de escala da linha tracejada com o comando LT Scale. No lugar de 0.003, eu vou digitar o fator de 0.1, que é um fator que eu já testei com a escala 1:50, Enter. E aí, para visualizar essa alteração, basta digitar o comando Regen, Enter. O tracejado ele ficou bem grande, mas na hora que eu aplicar o fator de escala 1:50, ele vai ficar com uma visualização melhor. Eu vou aproveitar, vou lá na planta baixa, ela está com a grade acionada, então eu vou pressionar o comando F7 para poder desligar a grade. Vou descer mais um pouco a planta, vou corrigir o número da legenda da cerca de proteção, dá um duplo clique, no lugar de 02, a cerca de proteção tem um número de 10. Duplo clique no scroll do mouse, e eu agora vou clicar lá na planilha folha A0, duplo clique no scroll do mouse para poder centralizar a folha A0, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Viewport. Cursor na área de desenho, vou chamar o comando Vports, Enter, posso dar mais um Enter, e aí eu vou inserir uma Viewport saindo dessa extremidade aqui e indo até a extremidade oposta, nesse ponto que eu tenho aqui. Lembrando que esse espaço aqui é o espaço que eu tenho reservado para poder inserir o carimbo e quaisquer outras anotações que eu desejo. Vou dar um duplo clique dentro da Viewport para poder entrar na Viewport. Eu sei que eu estou dentro da Viewport, uma vez que a barra de navegação agora se encontra aqui dentro e o ViewCube também se encontra aqui dentro. O fator de escala é 1:50, então basta ir lá no menu Vista, Zoom, Escala. E aí o fator de escala 1:50 vai me exigir um fator de 20 XP, como já explicado em vídeos anteriores. Enter. Se eu observar aqui embaixo na barra de precisão, eu estou aqui na escala Zootecnia 1:50. Basta travar o cadeado da Viewport para evitar a ocorrência de algum acidente ou de alguma modificação. Eu agora posso sair da Viewport dando um duplo clique aqui do lado de fora. Eu sei que eu estou do lado de fora da Viewport, porque a linha da Viewport ela ficou mais fina e a barra de navegação agora se encontra aqui do lado de fora. Eu vou clicar na Viewport para selecioná-la, vão aparecer os grips de seleção e eu agora vou clicar nesse grip e vou enxugando em cima da planta baixa. Vou dar um zoom para poder fazer isso com mais precisão. Vou clicar aqui nesse ponto, tem que tomar cuidado com o acendimento de ferramentas ou snap. E agora eu vou clicar aqui no ponto oposto. Vamos dar um zoom. Vou clicar aqui nessa posição. ESC, comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a Viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vou deixar a Viewport fixada nesse ponto inferior. Duplo clique no scroll do mouse. De novo, o comando Vports. Basta dar um Enter duas vezes. Uma, duas. Vou inserir uma Viewport aqui nesse ponto. Vamos aumentar o zoom. Duplo clique para entrar na Viewport. E eu agora vou fazer uma Viewport para o corte AA. O corte AA está logo aqui em cima. Vou deixar ele centralizado. Se eu não quiser ir lá no menu Vista, Zoom, Escala, eu posso simplesmente digitar o comando Zoom. Enter. E eu vou digitar o fator de escala para a escala 1:50. 20 XP. Enter. Vou centralizar o corte AA. Confiro se eu estou aqui na escala Zootecnia 1:50. Posso travar o cadeado da Viewport. Dou um duplo clique aqui do lado de fora. E eu agora vou enxugar as áreas. Então, vou clicar na Viewport. Vão aparecer os grips. Vou clicar aqui no grip e vou enxugando conforme a minha necessidade. Clico de novo. Vamos deixar aqui um pouco do lado de fora, fugindo da ferramenta ou snap. Aqui embaixo a mesma coisa. ESC para desfazer a seleção da Viewport. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando Viewports novamente. Enter duas vezes. Vamos abrir uma nova Viewport aqui em cima do corte AA. E eu agora vou fazer uma Viewport para o corte BB.
Duplo clique para entrar no viewport. Vamos centralizar aqui o corte BB. Se eu não quiser ir lá no menu Vista, Zoom, Escala, e se eu não quiser digitar o comando Zoom, eu posso clicar aqui no fator de escala e colocar escala zootecnia 1 para 50. Clico, posso já travar o cadeado, duplo clique do lado de fora da viewport. Vou selecionar a viewport, vão aparecer os grips de seleção e eu agora vou enxugando as áreas. ESC, duplo clique no scroll do mouse, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o viewport, entro para finalizar a seleção, vou pegar seu viewport e vou colocar ela aqui um pouco mais para baixo. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho, comando viewports novamente, enter 2 vezes, vamos abrir uma viewport saindo aqui desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Eu agora vou fazer a viewport para o corte CC, duplo clique para entrar dentro da viewport, vamos dar um zoom no corte CC, vou chamar o comando zoom, fator de escala 20 XP, Enter. Confere se está a escala zootecnia 1 para 50 e eu agora posso travar o cadeado da viewport. Duplo clique do lado de fora para sair da viewport. Vou clicar na borda da viewport para selecioná-la, clico no grip e vou enxugando as áreas. Cuidado com a ferramenta ou Snap. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Eu vou colocar a fachada frontal do lado do corte AA, afinal de contas o corte AA ele foi feito no sentido longitudinal da planta e a fachada frontal também é no sentido longitudinal da planta. Então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho, comando Viewports, Enter 2 vezes, vamos abrir uma viewport aqui nessa região, duplo clique para entrar na viewport e vamos dar um zoom na fachada frontal. Comando zoom, fator de escala 20 XP. Enter. Posso travar o cadeado, duplo clique fora da viewport para sair dela, vou clicar na borda da viewport e vou enxugar as áreas. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, vamos clicar aqui do lado eu vou colocar a fachada posterior. Então, comando Viewports, Enter 2 vezes, vamos abrir uma viewport aqui nesse ponto, duplo clique para entrar na viewport, vamos dar um zoom na fachada posterior, comando zoom, fator de escala 20 XP, Enter. Vamos conferir aqui, zootecnia 1 para 50, eu posso travar o cadeado da viewport. Duplo clique para sair da viewport, clica na margem, clica no grip e enxuga as áreas. Cuidado com a ferramenta ou Snap, se ela estiver atrapalhando, basta dar um zoom ou então basta desligá-la temporariamente. Vou clicar aqui nesse ponto, ESC, duplo clique no scroll do mouse. Aqui em cima eu vou colocar a fachada lateral esquerda, então comando Viewports novamente, Enter, mais um Enter. Vou abrir uma viewport aqui nesse ponto, duplo clique para entrar na viewport, vamos dar um zoom na fachada lateral esquerda, comando zoom, fator de escala 20 XP, Enter. Vamos centralizar. Confere se a escala está zootecnia 1 para 50. Posso travar o cadeado da viewport e agora eu posso clicar do lado de fora para sair de dentro da viewport. Vamos dar um zoom, seleciona a margem da viewport e vamos enxugando as áreas, sempre tomando cuidado com o acendimento de ferramentas ou Snap. Vou clicar aqui nesse ponto, ESC. Em cima da fachada lateral esquerda, eu vou colocar a fachada lateral direita. Então, comando Viewports novamente, Enter, mais um Enter. Vamos abrir aqui nesse ponto. Duplo clique para entrar na Viewport. Vou centralizar na fachada lateral direita. Comando Zoom, fator de escala 20 XP. Vamos centralizar o desenho novamente. Confere se eu estou na escala zootecnia 1 para 50, posso travar o cadeado, duplo clique do lado de fora para sair de dentro da viewport. Vou clicar na margem da viewport, clico no grip e eu vou enxugando as áreas. ESC, duplo clique no scroll do mouse, aqui embaixo eu vou colocar a planta da cerca, então comando Viewports novamente, Enter, OK. Vamos abrir uma viewport aqui nesse ponto. Duplo clique para entrar na viewport, vamos centralizar a planta da cerca, ferramenta Zoom, fator de escala 20 XP,
Confere se eu estou na escala zootecnia 1:50, posso travar o cadeado, duplo clique do lado de fora para sair de dentro da viewport. Vamos dar um zoom, vamos clicar aqui na margem da viewport e vamos enxugar as áreas. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Aqui do lado eu vou colocar a planta de cobertura. Então, comando viewports novamente, Enter, mais um Enter. Vamos abrir uma viewport aqui nessa região. Duplo clique para entrar no viewport. Vamos centralizar lá na planta de cobertura. Ferramenta Zoom. Fator de escala 20xp, Enter. Confere a escala se está zootecnia 1:50. Posso travar aqui o cadeado. Duplo clique do lado de fora para sair da viewport. Clica na borda da viewport e aí vamos enxugar as áreas. Vamos dar um zoom para sair fora da ferramenta ou Snap. Aqui embaixo a mesma coisa. ESC, duplo clique no scroll do mouse. As plantas, obviamente, estão desalinhadas. Eu agora, para poder fazer o alinhamento e a distribuição dessas plantas, eu preciso medir a área efetiva de potagem. Eu vou sumir temporariamente da tela, eu vou lá na ferramenta Medida e vou escolher a ferramenta Distância. Cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa parte de baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Na vertical, eu tenho 821 unidades para poder fazer a plotagem e na horizontal eu tenho 979 unidades. Posso pressionar a tecla ESC, duplo clique no scroll do mouse. Vou retornar com a minha imagem à tela. Eu já deixei preparado um arquivo em Excel, cujo link para download vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o arquivo. Eu vou anotar aqui a distância vertical, 821 unidades na vertical e 979 unidades na horizontal. Eu vou dar uma margem de 20 unidades, tanto a margem inferior quanto a margem superior na vertical, e uma margem esquerda também de 20 unidades, igual à margem direita. Agora eu preciso pegar o tamanho de cada uma dessas plantas para poder fazer a distribuição correta. Então vamos retornar lá no AutoCAD. Eu vou chamar o comando medida novamente. Vamos ampliar o zoom aqui na planta baixa. O comprimento da minha planta baixa vai desse ponto aqui. Então vou pousar o cursor no símbolo de nível. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até a borda da viewport. Eu preciso clicar na borda da viewport, porque se eu clicar dentro da viewport, ele vai me dar a medida do projeto. Eu quero exatamente o tamanho da viewport. Então, por isso que eu estou clicando aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Vamos fazer a mesma coisa com o símbolo de corte aqui de cima. Então, vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até a borda da viewport. O valor foi de 273,32 ESC. Então vou voltar lá para o Excel e vou digitar o tamanho vertical da planta baixa, 273,32. Enter. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Vamos diminuir o zoom. E eu agora vou pegar o tamanho, a altura do corte AA. Então, novamente, ferramenta medida, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico. Vamos diminuir aqui o zoom. Vamos aqui para a legenda escala 1:50. Eu vou acionar a tecla F8, o comando orto. Vou colocar o cursor mais ou menos aqui nessa posição. Está dando 105,50. Eu vou arredondar para 106 unidades. ESC. Vamos lá para o arquivo em Excel. Então, o corte AA ele tem 106 unidades. Por acaso, vai ser o mesmo espaçamento do corte BB e o mesmo espaçamento do corte CC. Se eu somar todos esses valores aqui, eu vou chegar ao resultado de 631,13. Então, o meu espaçamento vai ser igual, abre parênteses, 821 menos
631,3, fecha parênteses, dividido por 3, porque vão ser 3 espaçamentos. Está dando 63,23. Então, aqui no espaçamento, eu posso colocar 63 unidades. Ainda restou 0,23 unidades aqui que eu poderia tentar distribuir, mas não tem necessidade. Eu vou repetir o mesmo procedimento com a horizontal. Então, vamos lá para o AutoCAD, duplo clique no scroll do mouse, vamos lá na planta baixa. Vamos pegar aqui essa parte de cima que vai ser mais fácil. Vou chamar a ferramenta medida. Vamos aumentar o zoom. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Pouso o cursor nesse outro símbolo de corte que eu tenho aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, está dando 240,32. ESC, vamos lá para o Excel, e aí eu vou anotar o tamanho horizontal da planta baixa, 240,32. Enter. Vamos voltar lá para o AutoCAD, vamos diminuir um pouco o zoom. E eu agora preciso pegar o comprimento da fachada frontal. Observe que o comprimento da fachada frontal é maior do que o comprimento da cerca de proteção. Então, por isso que eu estou pegando o comprimento da fachada frontal. Vamos dar um zoom. Vou chamar novamente a ferramenta medida, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, vou lá na outra extremidade, pouso o cursor nessa quina da calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. O valor é 196 unidades. ESC, vamos voltar lá para o Excel. E vou deixar anotado aqui o tamanho da fachada frontal, 196 unidades. Por acaso, é o mesmo comprimento da fachada posterior. Enter. Fazendo-se o somatório das margens com os tamanhos das plantas, eu vou chegar a um valor de 672,3. Então, o meu espaçamento vai ser, abre parênteses, 979 menos 672,3, fecha parênteses, dividido por 2, porque afinal de contas eu vou dar 2 espaços. Enter. Está dando 153,34, eu posso arredondar para 153. Enter. Ainda sobrou 0,34 unidades. Então, como eu disse aqui nesse vídeo, esse arquivo em Excel, ele vai estar disponível para download na descrição desse vídeo. Vamos voltar lá para o AutoCAD, duplo clique no scroll do mouse, e agora eu vou trabalhar com linhas de construção. Para isso eu vou escolher uma camada com uma cor bem chamativa, por exemplo, pode ser a camada esquadrias. Vou lá na Ribbon Desenhar, expanda Ribbon Desenhar, vou escolher o comando linha de construção. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, eu vou pegar a opção horizontal para eu fazer as linhas na vertical. Então vamos dar um zoom aqui nessa região, vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar o comando linha de construção. Duplo clique no scroll do mouse, vou lá na ferramenta deslocamento, cursor na área de desenho. Informa a distância. A primeira distância é a margem, 20 unidades. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o tamanho da planta, 273,32. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 63. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o tamanho do corte, 106. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 63. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o tamanho do corte, 106. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 63. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 106. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, informa a margem, 20 unidades. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região de cima.
A linha ficou bem próxima aqui da margem da folha. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos repetir o mesmo procedimento agora na horizontal. Então, vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo. Para fazer o deslocamento na horizontal, eu vou precisar de linhas verticais. Vamos dar um zoom aqui embaixo, vamos pegar aqui essa região. Enter para finalizar o comando linha de construção. Duplo clique no scroll do mouse, vamos subir um pouquinho a planta. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Informa a distância, no caso a margem, 20 unidades. Clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o tamanho da planta baixa, 240,32. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 153. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o tamanho da fachada frontal, 196. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o espaçamento, 153. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o tamanho da fachada posterior, 196. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa o tamanho da margem, 20 unidades. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom. Fechou exatamente aqui na região que eu preciso. Lembrando que essa região aqui vai ser a região onde eu vou inserir o calimbo. Então aqui eu não posso ter nenhum desenho. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos lá para a planta baixa. Vamos dar um zoom aqui na região de interesse. Eu vou chamar o comando mover cursor na área de desenho. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou clicar aqui na borda da viewport. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui do símbolo de corte. Clico. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Se o símbolo de interseção não acender, basta clicar Ctrl o botão direito do mouse, escolher a opção perpendicular. E eu vou clicar aqui com o símbolo de perpendicular na linha em verde. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vamos lá para a lateral da planta. Novamente, comando mover, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui na borda da viewport. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar um zoom aqui no símbolo de corte BB. Vou clicar aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Se a ferramenta ou snap interseção não acender, basta clicar contra o botão direito do mouse, escolher a opção perpendicular. E aí eu vou clicar aqui na linha verde com o símbolo, a ferramenta ou snap perpendicular acesa. Clico. Vamos diminuir o zoom. Vamos conferir o que aconteceu aqui do outro lado. Está bem alinhado. E vamos conferir o que aconteceu aqui em cima. Também está bem alinhado. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu de camadas. De novo, eu vou escolher uma camada com uma cor bem chamativa, por exemplo, a camada cobertura. Vou lá na ribbon desenhar. Ferramenta linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar exatamente o centro dessa planta. Para isso eu vou clicar aqui no meio da cobertura em projeção. Clico. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou fazer o alinhamento agora do corte AA. Então, vamos dar um zoom aqui no corte. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport do corte AA. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar exatamente aqui no meio do telhado. Clico e vou deslocar para a interseção da linha verde com a linha vermelha. Clico. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou repetir o mesmo procedimento com o corte BB. Então, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport do corte BB, Enter. Ponto base vai ser a cumieira, clico, vamos diminuir o zoom. E aí eu vou mover exatamente no ponto de interseção da linha verde com a linha vermelha. Clico. Vamos agora lá para o corte CC. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport do corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a cumieira. Vou mover a cumieira para a interseção da linha verde com a linha vermelha. Clico.
Vamos diminuir o zoom. E agora eu estou com a planta baixa alinhada com o corte AA, alinhada com o corte BB e alinhada com o corte CC pelo meio da planta. Vamos dar um zoom aqui na fachada frontal. Eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport da fachada frontal, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui a quina da calçada. Vamos reposicionar o desenho. Eu vou desligar o comando F8 Ortho, para ele não me atrapalhar. Vou pousar o cursor na quina da calçada do corte AA. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até o ponto de interseção com a linha guia verde. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos conferir o que aconteceu lá do outro lado. O alinhamento está correto. Vamos conferir aqui em cima. O telhado também está bem alinhado. Novamente eu vou expandir Ribbon desenhar, vou chamar o comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção vertical. E eu vou pegar exatamente o meio da linha do telhado. Clico, Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para cima, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a viewport da fachada lateral esquerda, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a cumieira, e aí eu vou mover para a interseção da linha verde com a linha vermelha. Clico, vamos diminuir um pouco o zoom, aumentar aqui nessa região, comando mover novamente, cursor na área de desenho, vou selecionar a viewport da fachada lateral direita, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser exatamente a cumieira, e aí eu vou ligar na interseção da linha vermelha com a linha verde. Vamos diminuir o zoom. Eu agora tenho a fachada frontal alinhada com a fachada lateral esquerda e com a fachada lateral direita. Vou trabalhar agora a fachada posterior, então vamos aumentar aqui o zoom. Vamos reposicionar o desenho. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a viewport da fachada posterior. Enter. Ponto base vai ser a quina inferior da calçada. Vou pousar o cursor na quina inferior da calçada da fachada frontal. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até fazer a interseção com a linha guia em verde. Clico nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. O alinhamento do outro lado ficou perfeito. O alinhamento aqui em cima com a linha de telhado também ficou correto. Eu vou aproveitar que eu estou na camada cobertura, vou expandir Ribbon desenhar e vou chamar o comando linha de construção. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou colocar uma linha de construção exatamente aqui no meio da linha do telhado. Clico, Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Caso eu tivesse mais alguma planta aqui, algum corte ou alguma fachada, eu poderia utilizar essa linha para poder fazer a centralização. Vamos trabalhar agora a planta da cerca de proteção. Então, para isso, eu vou aproveitar que eu estou na camada cobertura, vou expandir a Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E eu vou marcar exatamente a posição da cerca. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos dar um zoom aqui na cerca de proteção. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport da planta da cerca de proteção. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse morão do meio que eu tenho aqui. Clico e eu vou mover esse morão para a interseção entre as duas linhas vermelhas. Clico aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. E agora a planta da cerca está alinhada com as demais plantas e também está alinhada com a planta baixa. Vamos dar um zoom aqui na planta baixa, vou clicar aqui na linha de construção, vou clicar aqui nesse grip e vou jogar ele para a projeção do beiral. Vamos deixar ele aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a planta de cobertura, comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a viewport da planta de cobertura, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a linha de cumieira, clico e aí eu vou colar exatamente aqui no ponto de interseção entre as duas linhas guias em vermelho. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom.
E agora a minha planta de cobertura está alinhada com a fachada posterior. Vamos diminuir o zoom. Feito os alinhamentos, eu posso agora apagar as linhas guias ou linhas auxiliares. Duplo clique no scroll do mouse, eu vou lá no menu de camadas, vou descer até a camada Viewport e vou desativar a camada Viewport para que eu possa esconder essas bordas em azul ao redor de cada uma das plantas. Clico, ESC, vamos aumentar o zoom aqui nas legendas da planta. Aqui eu tenho a planta baixa 1, depois a planta 2, a planta 3 e a planta 4. Vamos diminuir o zoom, vamos ver aqui na cerca, está a planta 10. Então eu vou lá na planilha modelo, vou aumentar a legenda da planta da cerca de proteção. No lugar de 10 eu vou colocar 0,5. Ok? Vou retornar lá para a folha A0. Vamos diminuir o zoom. Depois, a fachada frontal vai ser a planta 6. Então, vamos retornar para a planilha modelo. A fachada frontal, vou dar um duplo clique aqui na legenda. No lugar de 0,5, eu vou colocar 0,6. Ok? Retorno lá para a folha A0. Está aqui fachada frontal 0,6. Fachada lateral esquerda 0,7. E fachada lateral direita 0,8. Vamos descer aqui para a planta de cobertura. A planta de cobertura 0,9 e a fachada posterior, no lugar de 0,6, eu vou colocar 10. Então, vou retornar na planilha modelo. Vamos lá na fachada posterior. Vamos dar um duplo clique no bloco legenda. No lugar de 0,6, eu vou colocar 10. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Agora eu vou inserir a legenda da planta. Para isso eu preciso medir a área construída. Então eu vou retirar minha imagem temporariamente aqui da tela, vou expandir a ferramenta medida e vou pegar a opção área. Posso retornar com a minha imagem à tela, vou dar um zoom aqui na planta baixa e aí eu vou marcar todo o perímetro da construção, considerando-se apenas as paredes. Eu vou desconsiderar a calçada. É preciso que você consulte o Código de Obras do município onde essa obra vai ser construída para verificar se a calçada vai fazer parte da área construída. Então, vou pegar aqui somente as paredes. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto. Aqui embaixo eu vou incluir a área de expedição e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter. A área a construir é de 50,8 metros quadrados. ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Posso retornar lá na folha A0. Duplo clique no scroll do mouse. Vou dar um zoom aqui na região de trabalho. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada carimbo. Em seguida, vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir. Vou localizar o bloco carimbo. Cursor na área de desenho. Vou colocar o carimbo na quina inferior direita da margem da folha A0. Clico. Em seguida, o bloco vai me perguntar algumas informações. Então, a primeira informação é o título do projeto. Queijaria para a produção de queijo Minas artesanal. Vou entrar com o logradouro da obra. O número, no caso é sem número. O bairro. Em seguida, a cidade. Obviamente, esse aqui é o endereço da minha universidade. A área a construir, 50,80 metros quadrados. Por acaso, é a mesma área de projeção. O terreno, vamos supor um terreno com 360 metros quadrados. Se eu dividir a área de projeção pela área do terreno, a minha taxa de ocupação vai ser de 14,11%. O cliente, departamento de zootecnia, o CNPJ ou CPF do cliente, o zootecnista ou profissional responsável, no caso eu, o número do registro no conselho, a data, uma data qualquer. Observação, não tem nenhuma observação. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui uma observação do tipo projeto para fins exclusivamente didáticos, por exemplo. Mas eu vou deixar sem observação. Repare que eu tenho aqui ainda o botão próximo, vou clicar sobre ele, e aqui tem mais um campo para ser preenchido. A folha, por exemplo, 01 de um total de 5. No meu caso aqui, é a folha 01 de um total de uma folha. Basta dar OK. Vamos dar o zoom. E aí eu tenho o preenchimento do carimbo com os locais para assinatura do cliente e do responsável pela obra.
Duplo clique no scroll do mouse. Eu, antes de plotar o arquivo, eu vou salvá-lo. Vou clicar aqui no botão salvar como. O nome vai ser queijaria_QMA16 e no lugar de cobertura eu vou colocar plotagem. Salvar. Eu agora vou lá no menu Arquivo, Plotar. Eu estou na caixa de diálogo de plotagem do AutoCAD. Eu já estou aqui com a opção DWG para PDF. Vou abrir essa caixa de diálogo. Eu tenho mais uma outra opção interessante aqui, que é o AutoCAD PDF High Quality Print. Vou utilizar essa opção. Aqui em opções de PDF, eu tenho exatamente os parâmetros para essa opção que eu selecionei. Então, a qualidade do vetor 2400 dpi e a qualidade de imagem 600 dpi. Eu vou dar um OK, não vou alterar nada aqui nesse ponto, somente aqui na qualidade, no lugar de máxima, eu vou colocar personalizar e aí eu vou utilizar 600 dpi para aproveitar a opção High Quality Print. Basta dar OK. Ele pergunta o nome do arquivo, queijaria_QMA16 _plotagem, tracinho, folha A0. Eu vou clicar em salvar. Já existe um arquivo com esse nome, basta sobrescrever. Vou clicar em sim. Vamos lá para o início do arquivo e conferir como é que ficou a escala da linha tracejada. Vamos observar aqui, vamos lá para a planta baixa. O tracejado ficou na escala correta. Então, agora eu posso fechar essa planta e mandar isso para um serviço de plotagem. Bem, com isso nós finalizamos a plotagem da queijaria artesanal. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!